Olá, bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos falar sobre sexualidade e espiritualidade. Esse aqui é babado, confusão e energia sagrada. Você foi ensinado a se envergonhar do seu prazer, principalmente você, mulher. A silenciar seus desejos, a desconfiar do seu corpo, mas se eu te dissesse que o prazer é uma das formas mais puras de espiritualidade, seu corpo é um oráculo, nessa aula você vai aprender a ouvi-lo com verdade, com coragem e com a alma. Muitas mulheres se perguntam por que estão exaustas, desconectadas, sem libido, mas ignoram que a energia do prazer foi condicionada a ser reprimida, como se fosse algo sujo. Isso é violência energética invisível. É preciso acabar. Você parou aqui para ouvir o seu corpo. Ele fala, ele sente, ele expressa emoções e desejos. Mas ao longo da vida, quantas vezes você, eu, ignoramos esses sinais? Quantas vezes reprimimos os sentimentos ou desconectamos de nossas sensações? E sim, se sim, fiquei. Essa aula pode ser um divisor de águas. Sexualidade e espiritualidade. Nessa aula a gente vai falar sobre como o prazer, o corpo e a alma estão totalmente conectados. A energia sexual é uma das ferramentas mais potentes de cura e de manifestação, quando usado com consciência. É sagrado, é lindo. E tá mais do que na hora da gente desmistificar tudo isso. Mas antes de mergulhar nesse tema que é puro fogo da alma, deixa eu me apresentar rapidinho para quem não me conhece. Sou Juliana Beckman, mas aqui você pode me chamar de Ju Laruna. Sou terapeuta multidimensional, taróloga intuitiva e atuo há muito tempo na jornada de despertar espiritual, especialmente com almas e buscadores conscientes. Se você está aqui sentindo algo pulsar dentro de você, seja uma pergunta, um incômodo ou uma esperança, escuta. Talvez a sua alma esteja só pedindo por um espaço seguro para florescer. E é exatamente isso que eu quero criar aqui com você. Além dessa aula, eu também ofereço cursos, mentorias e vivências que unem espiritualidade, autoconhecimento, tarô, numerologia e outras práticas de reconexão com a alma. Tem um grupo lindo no WhatsApp chamado Círculo da Intuição, onde a gente compartilha mensagens de tarô, rituais, aquela força de comunidade mesmo. Se sentir um chamado, comenta aqui ou me chama no privado. O convite está feito. E agora, com o coração aberto e o campo preparado, vamos falar de prazer, energia e alma. O nosso corpo é um veículo sagrado que carrega nossas emoções, histórias e experiências. Muitas vezes ignoramos os seus sinais, mas ele fala conosco através de sensações, dores e prazeres. E escutar o corpo é aprender a interpretar esses sinais, entendendo que ele é um reflexo do nosso estado interior. O corpo é o nosso primeiro lar, nosso primeiro templo, o primeiro campo de oração. Mas a maioria de nós foi ensinada a abandoná-lo, a ignorar as dores, a reprimir os desejos e desconfiar do seu prazer, a temer sua voz. Desde criança, aprendemos que é melhor não sentir tanto, não expressar demais, não desejar demais, não ser demais. E aí que começamos a sair de nós, sair do corpo, a viver só na cabeça, a repetir papéis que não tem nada a ver com a nossa alma. Mas há um segredo aqui que talvez ninguém te contou. Prazer é um portal. Prazer verdadeiro é espiritual. Prazer não é o oposto de Deus. Prazer é uma linguagem de Deus. Nosso corpo ele foi desenhado para sentir, para expandir, para vibrar, para curar-se. E toda vez que acessamos um prazer pleno, aquele que vem com verdade e presença, algo dentro de nós volta aos eixos, volta para casa.
Quer saber por que tanta gente adoece, esfria e se desconecta? Porque nos ensinaram a temer o que há de mais divino em nosso corpo, o prazer, a emoção, o desejo. Mas escuta, o desejo não é o vilão. O vilão é o esquecimento. O que nos adoece não é o prazer, é a ausência dele, é o prazer distorcido, escondido e reprimido. Então eu fiz essa aula para um lembrete, um chamado para a gente, nós, mesmo eu que estou dando essa aula, voltar para o seu corpo, voltar a ouvir, voltar a sentir. Então, respira comigo agora, coloque uma pausa de respiração, aquela respiração profunda e sinta, porque este é o início do retorno, não importa o que te contar. Nós merecemos viver em plenitude, nós merecemos sentir prazer, nós merecemos se conhecer profundamente, não como objeto, não como função, mas como um ser sagrado. Nós aprendemos a ter medo do prazer, mas durante meus estudos eu vi que o prazer não é pecado, prazer é portal, prazer te cura, prazer te centra, prazer te abre para quem você realmente é. O prazer da presença, o prazer de comer com presença, de tocar a própria pele com ternura, o prazer de respirar profundamente e sentir que está vivo. Tudo isso é divino. Você já se perguntou alguma vez por que o prazer é frequentemente associado à culpa, vergonha ou pecado? Porque muitas vezes, nas culturas, tradições religiosas, o prazer é visto como algo a ser evitado ou reprimido. Essa visão distorcida do prazer tem raízes profundas na história da humanidade. Mas é hora de começar a questioná-la e transformá-las. Ao longo dos séculos, diversas tradições religiosas e culturais impuseram restrições ao prazer, associando a comportamentos pecaminosos ou imorais. No entanto, essa visão não é universal. Por exemplo, no hinduísmo, o conceito de karma representa o prazer legítimo e é considerado um dos 4 objetivos da vida humana. Ao lado de dharma, virtude, artha, prosperidade, moksha, libertação. Isso demonstra que o prazer pode ser integrado de forma saudável e espiritual à vida humana. Na Bíblia, também há passagens que celebram o prazer legítimo. Eclesiastes 9:9, lemos: desfruta a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã. Essa passagem sugere que o prazer conjugal é uma bênção divina, um presente para ser desfrutado dentro do contexto do amor e do compromisso. O Tantra, uma tradição espiritual originária da Índia, ensina que o prazer é uma expressão divina e uma ferramenta para a expansão da consciência. No Tantra, o prazer não é visto como algo a ser evitado, mas como uma energia sagrada que pode ser cultivada e direcionada para o crescimento espiritual. Ao integrar o prazer à prática espiritual, o Tantra propõe uma abordagem holística que reconhece a importância do corpo, da mente e do espírito na jornada de autodescoberta e iluminação. Muitas das crenças que associam o prazer à culpa ou pecado são construções sociais e culturais que podem ser desconstruídas. Ao questionar essas crenças e buscar uma compreensão mais profunda e equilibrada do prazer, do que é o prazer de verdade, podemos libertar-se de amarras que limitam nossa expressão e experiência de vida. Claro, isso envolve um processo de autoconhecimento, reflexão e muitas vezes cura de traumas e bloqueios emocionais que foram internalizados ao longo da nossa vida. Quando liberamos o prazer de conotações negativas e o reconhecemos como uma expressão legítima e divina, a gente abre portas para uma vivência mais plena e autêntica da nossa sexualidade sagrada. O prazer torna-se, assim, um caminho de cura, expansão e conexão com a nossa essência divina.
Ao integrar o prazer de forma consciente e espiritual, podemos experimentar uma vida mais rica, mais equilibrada, mais satisfatória. E qual é a relação entre espiritualidade e sexualidade? É um tema cada vez mais relevante para a discussão da liberdade e autonomia do corpo. Historicamente, né, como eu já disse, a sexualidade foi vista como algo sujo, pecaminoso e a ser controlado, especialmente pelas forças colonizadoras, religiosas e patriarcais. A partir disso, a espiritualidade torna-se um caminho para a reivindicação da sexualidade como algo natural, saudável e sagrado, permitindo a conexão com a nossa essência erótica e a valorização dos nossos desejos e necessidades. A descolonização do corpo é um processo que visa descontinuar ideias que nos limitam, nos oprimem em relação ao nosso corpo, à nossa sexualidade, para que possamos perceber que essa sexualidade faz parte da nossa natureza, de qualquer natureza, não só nossa, não algo a ser escondido ou negado. Essa conexão com a espiritualidade, a sexualidade é capaz de nos ajudar a questionar e desafiar as normas opressivas, permitindo uma maior liberdade e autonomia na construção dessa nossa identidade sexual. Mas é importante ressaltar que essa relação é altamente subjetiva e individual, é o autoconhecimento, sendo que cada pessoa deve encontrar seu próprio caminho para a conexão com essa essência. Aqui eu só trago alguns pontos, mas quem vai encontrar o caminho é você. Porque a espiritualidade ela pode ser encontrada em diversas formas e práticas, desde a religiosidade até a meditação, e todas, né, são ferramentas e podem ser utilizadas como instrumentos para a conexão com o nosso corpo, com a nossa sexualidade, com a nossa divindade, com o nosso eu divino. É um caminho pessoal e único, mas que pode trazer uma sensação de plenitude e de liberdade. A partir da reconexão com nossa essência erótica, podemos compreender que a sexualidade não é algo a ser limitado, mas sim algo a ser valorizado e respeitado. A compreensão de que a sexualidade é um aspecto natural do ser humano é capaz de nos levar a uma maior autoaceitação e compreensão. E isso é fundamental para uma vida saudável e feliz. Em resumo, a relação entre espiritualidade e sexualidade é uma questão importante para a liberdade e autonomia do corpo. A partir dessa conexão com a nossa essência erótica, podemos compreender que a sexualidade faz parte da nossa natureza e que a repressão e o controle são práticas opressivas que devem ser questionadas e desafiadas. Como disse Audre Lorde em Os Usos do Erótico, o erótico como poder. Reconhecer o poder do erótico em nossas vidas pode nos dar a energia necessária para fazer mudanças genuínas em nosso mundo, mais que meramente estabelecer uma mudança de personagem no mesmo drama tedioso. Pois não só tocamos nossa fonte mais profunda criativa, que a sexualidade ela também é criativa. A energia sexual é criativa. Mas podemos fazer o que é fêmeo, autoafirmativo frente a uma sociedade racista, patriarcal e antierótica. Por isso acredito que cada pessoa, né, como eu falei anteriormente, deve encontrar o seu próprio caminho para essa conexão. Mas é fundamental que esse caminho seja trilhado para que possamos viver plenamente e respeitar a nós mesmos e aos outros. Vamos a alguns exemplos práticos aqui que eu sempre gosto de dar nas minhas aulas, nos meus cursos, né? Que é sobre Bíblia, cristianismo, enfim, o cristianismo e o corpo como templo. O versículo 1 de Coríntios lembra que nosso corpo é uma morada sagrada do Espírito Santo e que convida ao cuidado consciente com o corpo e o prazer. Não como culpa, mas como respeito. A espiritualidade cristã, em algumas tradições, enfatiza o amor e a união como manifestações divinas, sugerindo que a sexualidade vivida com respeito e compromisso, ela é e pode ser sagrada. Agora, vamos aproveitar e falar das implicações da moral religiosa e dos pressupostos científicos na construção das representações do corpo da sexualidade femininos no Brasil.
as reverberações da moral religiosa e do saber científico no processo de construção das representações do corpo e da sexualidade. Essa questão, né, a questão mais relevante que se coloca é como as comunidades religiosas e científicas estabeleceu o regime de verdade e o modelo da razão que deu sentido aos corpos sexualizados femininos, né, no transcurso do dever histórico. Essa resposta ela foi obtida a partir de uma análise e exposição de um arcabouço teórico multidisciplinar que destaca as contribuições da história, psicologia, sociologia e filosofia. No passado, principalmente entre o século XVI e XVII, no Brasil colonial, a sexualidade e o corpo da mulher foram muito controlados e julgados pela igreja e pela ciência daquela época. O corpo feminino era visto de forma limitada, focado apenas no útero e na reprodução, e considerado inferior ao corpo masculino. Isso acontecia porque a ciência e a religião trabalhavam juntas para impor regras que mantinham as mulheres sob controle, muitas vezes associando essa natureza feminina a algo fraco, pecaminoso, até ligado ao demônio. Né? Nós temos isso escrito em Bíblia. A igreja, por exemplo, acreditava que a mulher carregava o peso do pecado original e, por isso, precisava ser vigiada e controlada, principalmente em relação à sua sexualidade. Isso incluía monitorar até mesmo seus pensamentos e sonhos, com regras rígidas para que o que era considerado comportamento moral ou imoral. Os médicos e religiosos da época tratavam a mulher como alguém que devia ser controlada por homens, independente, seja pelo pai, seja pelo marido ou pelo próprio médico, os pastores da igreja, pois ela era vista como um ser imperfeito, sujeito à tentação. Esse conjunto de ideias criou um olhar cheio de medo e desconfiança em relação ao corpo da mulher, prendendo a sua sexualidade dentro de regras que limitavam a sua liberdade e seu direito de conhecer e cuidar do próprio corpo. Essa história é importante que eu trouxe aqui é para quê? Para entendermos como ainda hoje muitos preconceitos e tabus sobre o corpo feminino têm raízes lá atrás, nesses séculos de controle e repressão. No passado, a confissão era usada para controlar de forma muito rígida os pensamentos e desejos das mulheres, especialmente em relação à sexualidade. Lembre, quem se confessava mais eram as mulheres, né? Muitas meninas eram forçadas a casar com homens muito mais velhos, temos isso até hoje, né? Em outros países, e tinham pouca liberdade, ficando sob o domínio do pai primeiro e do marido depois. O corpo da mulher era visto como algo para ser usado, sem muito valor. E a sexualidade feminina era controlada por homens que viam as mulheres como perigosas e insaciáveis, precisando domá-las. Apesar de todo esse controle, muitas mulheres não aceitavam essas regras sem questionar. Havia muito desvios das normas impostas, especialmente entre as mulheres casadas, que viviam suas próprias experiências e desejos. A igreja ela tentava controlar a sexualidade especialmente fora do casamento, e punia as mulheres com muito mais severidade do que os homens quando cometiam adultério. Até hoje vemos isso, né? Por outro lado, a realidade mostrava que a sexualidade feminina era mais ativa do que se queria admitir, especialmente entre as mulheres pobres que tinham relações fora do casamento e a vida menos controladas pelas regras da elite. No século XIX, a ciência começou a falar sobre o sexo de um jeito mais racional, tentando controlar os desejos humanos, né, especialmente de nós mulheres. Nessa época, criou-se a ideia de que os corpos de homens e mulheres eram completamente diferentes e tinham funções definidas. A mulher é vista principalmente como a mãe, a esposa, né? E a medicina passou a focar só no corpo feminino para cuidar disso. Os cientistas da época afirmavam que o orgasmo feminino não era necessário para a reprodução, o que
diminuiu ainda mais a importância do prazer da mulher. E com isso, passou-se a achar que a mulher deveria ser modesta, sem desejo, enquanto o homem era visto como mais ativo e desejoso. A ciência também usava um método parecido com a confissão religiosa. Interrogava as pessoas sobre seus pensamentos e desejos sexuais para poder entender o que era normal ou anormal. Surgiu então a área da medicina focada na sexualidade, que classificava comportamentos considerados perversos ou doentes, especialmente atacando mulheres pobres, prostitutas e mulheres que não seguiam as normas sociais. Pesado, né? Essas ideias médicas ajudaram o Estado a controlar a população, a impor regras morais, substituindo o controle que antes era feito principalmente pela igreja. A educação sexual passou a ser regulada pela medicina, que passou a criar regras e documentos para ensinar o que era aceitável e o que não era aceitável. Então, no Brasil, o conhecimento científico sobre o corpo e a sexualidade das mulheres foi construído durante um período de grandes mudanças sociais e econômicas. Muitas mulheres pobres precisavam trabalhar para sobreviver e, por isso, foram para fábricas ou para o comércio informal, como venda nas ruas, em pequenos negócios caseiros. E nessas atividades misturavam-se mulheres, regras e rurais, enquanto as mulheres de classe média e alta lutavam por mais direitos, como participar da vida pública, ocupar empregos e cargos considerados de homens. Mesmo com essas conquistas, o direito das mulheres de ter uma vida privada e aproveitar seus próprios desejos era ignorado e desrespeitado. Muitas mulheres pobres enfrentavam a destruição de suas casas e comunidades e até situações violentas como ataque à cidade de Canudos, onde mulheres e crianças foram vítimas de bombardeios. Essa parte é um verdadeiro drama social, mas com uma pitada de saga da sobrevivência. Parece que as mulheres brasileiras daquela época tinham que virar verdadeiras ninjas da vida real, né? Equilibrando vendas de quitandas na rua, fugindo de bombardeio, assim como se fosse um jogo de videogame. E ainda tentando entrar no clube fechado dos profissionais homens. E o mais engraçado é que, enquanto elas estavam lá na luta, batalhando pelo comércio informal, tentando ganhar seu espaço, tentando ganhar o direito de curtir a própria vida, era tipo um Wi-Fi péssimo, né? Sempre cortava na hora que mais precisava. Será que elas tinham um manual secreto chamado Como Ser Multitarefa e Ainda Sobreviver a um Bombardeio? Porque, olha, eu queria um exemplar desses. Enfim, essa história é quase um roteiro de filme de ação com pitada de comédia e muita, mas muita ironia, porque desrespeitar os direitos das mulheres enquanto elas já estavam fazendo malabarismo para manter tudo de pé é para poucos, né? Ou para nenhuma, na verdade. Bom, não vou mais alongar aqui, pois, né, essa história aí é muito longa, seria uma outra aula só sobre isso, mas continuemos nessa aqui, continuemos a falar a visão espírita do corpo e da alma. Como no trecho da Revue Spirit, em 1866, a sexualidade é uma manifestação do corpo material, necessária para a vida física, mas os espíritos transcendem os gêneros e buscam a evolução espiritual. Isso reforça que o contato íntimo é uma troca energética e emocional importante, onde o toque e o afeto são manifestações de uma conexão mais profunda que ultrapassa o físico. Tem até uma aula que eu quero fazer sobre isso, energia e sexualidade. Por quê? Temos a dimensão energética da sexualidade, né? Por isso, tem práticas como o Tantra ou a bioenergética, que ensinam que o toque, a respiração e a atenção plena durante o contato íntimo transformam o ato sexual em uma experiência de expansão energética e emocional. A troca de energia é vital. É isso que eu quero explicar depois em outra aula, essa troca de energia.
Como duas pilhas que se alimentam mutuamente. Promove cura, vitalidade, sensação de unidade. Ou, dependendo da pessoa, não. Mas isso é para outra aula. O poder do erótico para transformação pessoal. Conforme Audre Lorde, né, diz, reconhecer o erótico como fonte de poder pode motivar mudanças reais em nossas vidas, tanto internas quanto sociais. Isso se traduz em práticas diárias que valorizam o prazer autêntico, desde a autoexploração sem vergonha até relações baseadas na honestidade e no respeito mútuo. A sexualidade como linguagem do amor e da entrega. Pequenas ações do dia a dia, como um afago, uma palavra, né? Ou mesmo um olhar atento, ou mesmo algo que você vai fazer para a pessoa que demonstra o amor, alimentam isso. Né? Entendido aqui como a energia do amor e da conexão, independentemente do jeito. Né? E dar e receber de afeto e prazer formam uma dança que fortalece o vínculo entre as pessoas, trazendo por equilíbrio. Integrar sexualidade e espiritualidade significa redescobrir a sacralidade do corpo e do prazer, reconhecendo-os como caminho de conexão, cura e transformação. Com base em diferentes tradições e práticas, aprendemos que o prazer consciente não é apenas um desejo fixo, mas um poder criativo que pode iluminar nossa existência e fortalecer não só nossas relações, nossa criatividade também. Quando liberamos o prazer de conotações negativas e o reconhecemos como expressão legítima e divina, a gente acaba abrindo portas para uma vivência mais plena e autêntica da nossa sexualidade sagrada. O prazer torna-se assim um caminho de cura, expansão e conexão, né, ao integrar isso daí, né, o prazer de forma consciente, espiritual. A gente experimenta uma vida mais rica, mais satisfatória. Né? E a relação entre esses dois, sexualidade e espiritualidade, é um tema, né, bem relevante para a discussão da liberdade e autonomia do corpo. Porque o espírito da sexualidade é a caminhada para a consciência. Primeiramente, do ponto de vista espiritual, somos espíritos que lograram superar uma fase inicial de simples convivência orgânica, onde o que nos guiavam eram os instintos mais básicos. Pouco a pouco, através de experiências sucessivas, fomos descobrindo outros componentes do eu espírito, inaugurando a fase da vivência dos sentimentos, né? Que é o amor, o ódio, o medo, o respeito, solidariedade, entre diversos aí, até alcançarmos os primeiros voos da consciência desperta. Por causa dessas distintas peregrinações e experiências, há uma individualização clara entre os espíritos, mesmo entre os que pertencem à mesma ordem evolutiva, como a grande maioria dos seres que habitam aqui na Terra, nessa terceira dimensão. Ainda em mundos de expiações e provas, né? Somos agrupados em classes, como escola, um grupo, né, que está reunido para o aprendizado, mas há diferenças sutis em cada individualidade. Essa compreensão é profunda e até explorada nos quesitos do livro, o livro dos Espíritos. Nós temos da página 100 à página 31, que vale a pena, tá? Estudar, a gente pode estudar ele e depois fazer uma aula só de estudo desse livro, que é muito bom. Dessa forma, alguns de nós ainda estão embrutecidos, dominados pelos instintos rudimentares. Outros, no entanto, já merecem respirar ares mais sutis, onde o foco é desenvolver a racionalidade em cada sentimento e vice-versa. Exatamente isso que explica a grande diversidade de opiniões, ações e pontos de vista, especialmente quando falamos de temas como a sexualidade. É nessa realidade que se inscreve a lei de causa e efeito, o principal código administrativo da vida espiritual. Nela nada se perde, nada escapa aos olhos divinos. É por isso que falamos tanto em planejamento encarnatório, como cada ato realizado no passado desemboca no presente e no futuro como resultado. É isso que eu, né, também trago nas minhas aulas aí. Como bem ensinam as parábolas do Evangelho e da doutrina espírita, toda semente plantada germinará e entregará frutos de acordo com a sua natureza. E aqui
No campo das relações humanas, especialmente essas que nós estamos falando, essa aula afetivas e sexuais, precisamos reconhecer um elemento indispensável no livre-arbítrio. Tem até um mini curso no YouTube sobre isso. O livre-arbítrio é um impulso racional que nos permite filtrar pensamentos, palavras e atitudes. É como se ele nos guiássemos no processo da espiritualização. Quanto mais se expande nossa consciência, mais nos tornamos capazes de escolher com ética e propósito. As relações amorosas, afetivas, conviviais e principalmente sexuais são sempre realizações humanas com consequências espirituais. Vale até lembrar que a passagem é atribuída a Jesus em Mateus 18:18. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. No cabalo, assim como na terra. Assim como em cima, assim como embaixo. Cada ato de entrega, cada laço legítimo cria um elo espiritual. Esses vínculos nos mantêm conectados por afinidade, sintonia, com tudo aquilo que construímos ou destruímos em nossas relações. Nada é neutro. Por isso que existe polaridade. Por isso a sexualidade também é contemplada neste livro, que eu falei que é no livro dos espíritos, né? Na lei da reprodução e na lei da sociedade. Um livro bem antigo, mas bem atual, que fazem parte das 10 leis morais da terceira parte da obra. A reprodução é um instrumento divino que se manifesta por meio da sexualidade, mas o sexo por si só não é apenas um meio biológico, é uma troca energética profunda que entrelaça as energias espirituais dos envolvidos, conectando seus reservatórios energéticos à fonte universal onde tudo emana. Você sabia que podemos trazer essa energia sexual de diversas encarnações? Também é assunto para a próxima aula, para uma outra aula. É como um veículo que percorre um caminho. Ao fim do percurso haverá uma prestação de contas. No plano espiritual, nos deparamos com aquilo que fizemos, da oportunidade que recebemos. E o que fizemos com o nosso corpo, nossa energia sexual, nossos vínculos, vai ser parte do relatório final. Essa contabilidade divina, ao contrário do que muitos pensam, ela não é punitiva, é justa. Avalia cada ação como semente, cada resultado como colheita. Mesmo assim, a misericórdia está presente. O ministério divino nunca se nega a oferecer um novo empréstimo, uma nova encarnação para novas lutas, reconciliações e missões. Mas o nosso dever é cuidar do que temos de mais precioso, nosso verdadeiro eu. Não é isso aqui, é o verdadeiro eu espírito, para que possamos progredir com consciência, cumprir nossas provas e missões com dedicação e saltar as dívidas que muitas vezes nós mesmos geramos por ignorância, orgulho ou desequilíbrio. É por isso que ao falar, da sexualidade, é fundamental seguir o norte da ética ensinada por Jesus. Fazer aos outros o que quereis, acho que é quereis, que eles vos fizessem. A visão espírita da sexualidade é um olhar de consciência e amor. Ou seja, na visão espírita, o sexo não é proibido nem condenado. É o que eu estou dizendo aqui, na verdade. É um investimento sagrado da energia sexual, um recurso divino, dado por Deus, que pode ser usado para reprodução da vida, a construção de laços afetivos profundos, o intercâmbio energético entre almas afins e também para o prazer genuíno, quando guiado pelo amor, pelo respeito e pelo compromisso mútuo. Energia sexual é uma força criadora, uma centelha divina. Mas quando é utilizada de forma viciosa, egoísta ou irresponsável, gera desequilíbrios espirituais, psíquicos e físicos, afetando inclusive o nosso perispírito. Mas por outro lado, quando usada com amor, equilíbrio e responsabilidade, ela fortalece os laços, alimenta o lar, aproxima espíritos, impulsiona o progresso. Daí falamos no sexo com consciência. Princípios espirituais. O sexo, para ser um verdadeiro tesouro espiritual, precisa estar ancorado no amor verdadeiro, no respeito mútuo, no compromisso. Não pode ser um uso momentâneo da carne, mas uma expressão profunda da alma. É no equilíbrio e na caridade que o prazer se torna legítimo. Caridade não é só com o outro, mas consigo mesmo.
com o próprio corpo, com o próprio destino espiritual. Prazer em desequilíbrio, praticado a reveria, sem amor, sem responsabilidade, pode causar sérias consequências. Claro, tanto no campo espiritual quanto emocional, quanto físico. Mas o prazer, vivido com consciência, pode curar, unir e iluminar. Como eu disse, o espiritismo ele não proíbe a espiritualidade. Ele orienta para um uso consciente e responsável da energia sexual, não como repressão, mas como uma libertação. A verdadeira felicidade e o progresso espiritual se tornam possíveis, perdão, quando a sexualidade é vivida com amor, respeito e propósito. Quando o prazer se alinha com a alma, o sexo deixa de ser só físico e se torna também divino. Quando a energia sexual se volta contra nós. Temos acompanhado, infelizmente, inúmeros escândalos envolvendo guias espirituais famosos. No Brasil, no mundo, acusados de abuso sexual e manipulação de poder. São situações profundamente tristes e que causam grande decepção e prestam desserviço à comunidade espiritualista como um todo, à humanidade. Mas isso, na verdade, isso não é novidade, né? Ao longo da história, há muitos relatos semelhantes envolvendo personalidades do universo espiritual, né? São muitos aí. O ponto comum entre esses casos é claro. A energia sexual está diretamente ligada ao desenvolvimento espiritual. Gente, é uma força tão poderosa, que se mal compreendida ou mal utilizada, pode facilmente se voltar contra nós mesmos. A gente custa para entender isso, mas quando a gente começa no despertar, a gente compreende. Por isso, cuidar da energia sexual é parte essencial desse despertar. Quando essa energia é saudável e direcionada ao crescimento, ela pode acelerar profundamente a expansão da consciência. Mas quando está adoecida, ela se torna uma fonte de sofrimento e de distorção. De forma geral, existem duas situações principais em que essa energia se desestabiliza. Quando é reprimida e quando é usada de forma abusiva, compulsiva ou manipuladora, gerando perda de controle e ilusão do poder. Nós somos frutos de troca fluídica e energética entre dois seres. Isso já revela o quanto essa energia é potente. Essa energia faz parte do nosso ser, é uma expressão de força divina entre nós. Portanto, para estarmos saudáveis fisicamente, mentalmente e espiritualmente, é necessário cuidar de nós como um todo. Isso inclui esse assunto, a sexualidade. Reprimir essa energia ou usá-la de forma irresponsável gera consequências psíquicas sérias. Pois ela não é apenas um instinto, é a força vital que deve ser cuidada com consciência, respeito e amor. Vamos falar um pouquinho do celibato e da repressão como doença, né? Porque um exemplo, é claro, de energia sexual reprimida e adoecida pode ser visto em certas estruturas religiosas, como a Igreja Católica, que constitui o celibato como forma de controle. A justificativa parece nobre. Os sacerdotes se abstêm da sexualidade para se dedicarem inteiramente ao sagrado. Mas, historicamente, se sabe que essa exigência esteve muito ligada a interesses políticos e econômicos da Igreja do que aos propósitos espirituais. Essa repressão ao longo do século gerou inúmeros casos de desvios graves, né, como os escândalos aí de pedofilia, estupro e até aborto realizado em conventos. Essa energia, quando reprimida e ignorada, não desaparece, ela só se distorce. Vou dar aqui um exemplo que é um pouco revoltante nessa distorção institucional que aconteceu em 2009, lá no Nordeste desse nosso Brasil. Uma menina de 9 anos grávida de gêmeos, após anos de abuso do padrasto, precisou passar por um aborto terapêutico recomendado por médicos devido ao alto risco de morte para ela e para os fetos. A igreja representada pelo arcebispo Dom José, sobrinho, excomungou a mãe da menina e a equipe médica.
mas poupou o padrasto abusador. Justificou dizendo que, embora o homem tivesse cometido um pecado grave, mais grave ainda era o aborto, que elimina a vida inocente. A condescendência da igreja com abusadores sexuais choca e entristece profundamente. Isso daí é abuso disfarçado de espiritualidade. Há também aqueles casos em que os líderes espirituais não reprimem a energia sexual, mas abusam dela, deixando-se seduzir pelo poder que ela gera. Prem Baba é um exemplo de mestre que conhecia profundamente, Osho também, a energia sexual. Sabiam de seu poder no processo da autotransformação, mas ainda assim, às vezes se perderam. Ambos foram acusados de abusos contra seguidores, usando sua posição de influência para explorar espiritualmente e sexualmente aqueles que confiavam neles. E, infelizmente, eu preciso colocar isso aqui para essa aula. Num nível mais grave, quase inacreditável, o caso do médium João de Deus. Todos sabem, né? Mais de 500 denúncias de abuso sexual envolvendo pedofilia, tráfico infantil, além de outras coisas que eu posso ser legal de armas, né? E mesmo com todas essas provas e relatos, o motivo oficial da prisão foi só a posse de armas. Não há energia sexual adoecida que explique tamanho grau de perversidade. O nome João de Deus não foi tão irônico, né? Foi de Deus. Eu acho que... Bom, sexo como energia divina, é importante lembrar, né, que essa é uma das forças mais sublimes da existência. Que envolve o amor verdadeiro, a intimidade profunda e o poder de gerar vidas, né, que há de mais próximo da criação divina. Por isso, eu falo aqui novamente, cuidar da nossa energia sexual, cuidar da nossa caminhada espiritual. A repressão adoece, o abuso destrói, mas o equilíbrio transforma. Vamos dar um exemplo de cinema aqui, um exemplo até de reconexão com o corpo. Não sei se vocês já assistiram, se não vale a pena. No filme Comer, Rezar, Amar, a protagonista embarca numa jornada de autoconhecimento. Ela aprende a escutar seu corpo, respeitar seus desejos e emoções e reconectar-se com o prazer e com sua essência divina. E essa reconexão é o que eu estou tentando passar para vocês e é o que muitos estão buscando, conscientemente ou não. Porque reconectar-se com o corpo é despertar o prazer sagrado. Voltar a habitar o próprio corpo com consciência, afeto, é um passo fundamental para despertar esse sagrado que vive dentro da gente. Quando a gente aprende a escutar, respeitar e honrar o nosso corpo como templo sagrado que ele é, esse templo sagrado, a gente abre caminho para uma vida mais equilibrada e conectada com a nossa essência. Eu acho que eu já repeti aqui várias vezes. E depois dessa reconexão é natural surgir uma pergunta essencial: o que é essa energia que nos move? O que é esse fluxo vital que anima o corpo e nos liga ao universo? Tem um nome: energia vital. Em diversas tradições espirituais e filósofas, a energia vital é compreendida como força que dá vida aos seres. Muitos seres de baixa luz buscam nossa energia vital. Na Índia, ela é chamada de prana. Na China, Chi ou Ki. No Japão, Ki. Embora eles recebam nomes diferentes, todos esses termos referenciam a mesma essência. A energia que sustenta a nossa existência e nos conecta ao cosmos. E como a energia vital se manifesta em nosso corpo? Essa energia ela circula através dos canais sutis, os meridianos na medicina tradicional chinesa e os nadis na tradição do yoga. Eles conectam a centro de energia chamados chakras, que regulam o fluxo energético. Quando esse fluxo está equilibrado, experimentamos vitalidade, clareza mental e equilíbrio emocional. Em contrapartida, bloqueios e desequilíbrios energéticos podem levar a doenças, tanto físicas quanto emocionais. Tem uma aula sobre psicossomática, sobre isso tem, chakras e doenças físicas.
A relação entre a energia vital e o prazer. Quando essa energia vital circula livremente, sentimos prazer não apenas físico, mas uma sensação plana de bem-estar, conexão e harmonia. Então, prazer nesse sentido torna-se uma expressão do nosso alinhamento com a própria essência da vida. A gente pode até fazer práticas que promovam esse equilíbrio energético, né? Como meditação, yoga, sexualidade consciente, respiração. Tem até alguns ensinando no meu livro Mente Informada, Mente de Sucesso, Caminho da Autotransformação. Porque isso intensifica a experiência de prazer e nos ajuda a viver com plenitude. Compreender e cultivar essa energia é um passo essencial no caminho de despertar esse sagrado que habita em nós. Quando integramos práticas que favorecem esse equilíbrio, a gente vive com mais saúde, além da consciência e conexão, né? Que nos anima. Né? Então, isso é uma jornada para uma vivência espiritual autêntica, né? Que passa pela superação de crenças limitantes que associam o prazer ao pecado, à culpa. Né? Então, tem todo um processo também para ser trabalhado, né? Para integrar o prazer ao nosso caminho espiritual. Isso significa reconhecer o corpo como templo, né? E a sexualidade como expressão divina. Bom, mais uma vez aqui dá referências de filmes, né, cinematográficas e literárias, até porque ajuda a ilustrar esse despertar consciente. Né? A gente pode recorrer a obras que abordam essa temática até com mais profundidade. Por exemplo, o livro dos Prazeres, de 2021, filme inspirado na obra de Clarice Lispector. Né? Acompanhamos uma professora que, ao conhecer um rapaz, não lembro dos nomes, inicia uma jornada de autoconhecimento e se reconecta com o amor. De Fontaine, ele é de 2006, um filme que entrelaça 3 histórias e explora temas como amor, morte e transcendência, mostrando como prazer e sofrimento são partes dessa busca espiritual. Nada é tudo flores, né? O Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector, obra literária que mergulha nas complexidades do desejo, da identidade, da busca pelo prazer genuíno. Então, quebrar tabus é essencial. Isso daí ajuda, essas obras literárias ajuda a quebrar esse tabu para viver com mais autenticidade. Ao reconhecer o prazer como uma ferramenta espiritual, uma expressão divina, a gente transforma essa relação com o corpo, né, e com a sexualidade. Então, esse é até um convite à libertação e ao reencontro com o sagrado. Né? Porque a repressão sexual é um obstáculo ao sagrado. Para que a conexão entre a espiritualidade e a sexualidade floresça, é preciso nos libertar dessas repressões. Porque ela cria bloqueios, né? Bloqueios profundos que nos afastam de experiências. Então, quando a gente transcende o medo, e compreende o nosso corpo como consciência, a gente abre um caminho para a evolução física e espiritual. Não devemos mais carregar vergonha, medo, culpa sobre quem somos de verdade. Né? Isso é uma venda que cobre os olhos do autoconhecimento e ela precisa ser retirada. Além disso, sexualidade é amor próprio. Ao estudar a magia sexual, eu entendi que ela pode servir para diversos propósitos, como aprimorar, né, ou manifestar desejos. Bem interessante. Mas o principal propósito é o resgate do amor próprio e da compreensão de quem realmente somos. Hoje a gente vive cercado por estímulos que nos afastam do nosso corpo e dos nossos desejos verdadeiros, principalmente a internet. Né? Corpo perfeito, tudo perfeito. E aí a sexualidade acaba sendo praticada mais do que como uma obrigação do que uma celebração. Trocamos fluidos sem consciência da energia trocada, ficamos exaustos e vazios, como se a prática não nos nutrisse, sim drenasse a nossa energia. Aí a gente desperdiça essa energia poderosa, né, em prazeres momentâneos, que abrem buracos imensos em nossa aura. Então, esse assunto precisa ser compreendido, estudado e vivido com presença. Não ser um tabu, né? Precisamos quebrar isso daí. E quando compreendemos dentro de nós, damos um salto rumo à plenitude. Isso ajuda a fortalecer o amor próprio e o autoconhecimento.
Vamos falar aqui de mulher, sexo e espiritualidade. Historicamente, né? Assim como eu falei anteriormente, a mulher foi vista como símbolo do sagrado, a fonte da vida. Ela representava a completude da deusa hoje, né? Logo depois, hoje eu falo nesses séculos passados. Estamos distantes dessa percepção. A mulher foi ensinada a sentir vergonha do seu corpo, a temer seu próprio prazer. É o fruto sagrado virou pecado. Mas antigamente não era assim, a mulher era sagrada, né? A repressão imposta à mulher impediu e ainda impede que vivamos esse assunto com prazer, né, conjunto. Prazer ainda é visto como algo que deve ser do outro e não dela. Nosso maior erro é nos distanciarmos da deusa interior, da força arquetípica presente, né, em nós, em todo o nosso corpo. Não só pensar em nosso útero como um reprodutor. Precisamos nos reconectar, né, com entrega. Então, é onde a sexualidade e a espiritualidade se fundem, apesar de muitas religiões, como eu falei aqui, terem reprimido o corpo, né, ao longo da história. A sexualidade ela é sagrada, energia de criação, de luz, de materialização dos desejos mais profundos e autoconhecimento, né? Então, é como se fosse um ritual, uma expressão de alma, um portal, como eu falei no início dessa aula. Inclusive, há práticas espirituais que utilizam o prazer como ferramenta de manifestação, como ritual da mentalização durante a sexualidade, durante o sexo. Para isso é necessário presença, intenção clara, corpo limpo, energia fluida, né? No auge, que tiver mentaliza seu objetivo como já realizado. É preciso entregar-se ao processo com consciência calma e serenidade. Tem que ter uma certa técnica aí, né? Mas é isso praticamente, é sentir o corpo, respirar fundo e no momento visualizar, né, aquilo que deseja materializar. E já que eu falei da força vital, não podemos deixar de falar da Kundalini, que é a força que desperta. A espiritualidade e a sexualidade podem se fundir de forma profunda por meio do despertar da energia Kundalini. É uma força adormecida na base da coluna, que ao ser ativada pode elevar essa energia e expandir a consciência. Tem práticas, né, como a prática Kundalini, yoga, respirações conscientes e o direcionamento da energia sexual para os chakras superiores. São ferramentas eficazes nesse caminho, né? Pretendo até gravar uma aula sobre isso daí também, sobre essas práticas, porque elas nos ajudam a equilibrar o físico com o espiritual e a trilhar uma jornada de cura, autoconhecimento e transcendência. A energia Kundalini, ela é considerada em diversas tradições espirituais como uma força vital e cósmica presente em todos os seres humanos. Gente, quando eu trago algo aqui, eu sempre, né, tô trazendo a espiritualidade, a Bíblia, tudo isso porque tá tudo conectado, né? É, Então, a palavra Kundalini, ela vem do sânscrito e significa serpente enrolada. Vocês já devem ter visto, né, algum desenho sobre isso daí, ou falar nisso. Ela representa uma energia primordial, latente, como eu disse, na base da coluna, que é no primeiro chakra, a muladra, simbolizada como uma serpente adormecida. Trata-se de uma força ligada ao desejo pura vitalidade, né, e ao impulso de evolução espiritual. Kundalini, chakras e despertar espiritual. Essa energia está profundamente conectada aos chakras, que são centros energéticos que regulam a vitalidade do corpo e da mente. Como eu disse, eu tenho no meu livro falando sobre os chakras, fala de Kundalini também. E ao ser ativada, essa energia ascende pela coluna através do canal energético Sushumna, passando pelos 7 chakras principais até alcançar o topo da cabeça, que é o chakra coronário. Cada etapa dessa subida representa uma fase de expansão da consciência. E esse processo ele é descrito em diversas tradições, como o hinduísmo, com os deuses Shakti e Shiva, simbolizando a união do feminino e do masculino. No Egito Antigo, com a serpente nos adornos reais, e até na tradição cristã, como o Espírito Santo, como fogo sagrado. E qual que é a conexão entre Kundalini, sexualidade e espiritualidade? É um potencial sexual elevado. O despertar da Kundalini intensifica essa energia, transformando o ápice em uma experiência transcendental. Aí acaba tendo uma integração corpo, mente e espírito.
Essa energia promove uma reconexão com o corpo, com o amor próprio, como eu falei, e o autoconhecimento. E aí se faz uma transmutação energética. O ápice consciente, o orgasmo consciente, quando orientado por técnicas e intenção, canaliza a energia dos chakras superiores, favorecendo a materialização de desejos, como eu falei, né? E a iluminação espiritual. Como eu disse, tem práticas, né? Kundalini Yoga, que combina posturas, mantras, meditações, respirações para ativar essa energia. A respiração consciente, né? A profunda, porque a gente respira muito, né? Como se estivesse escovando o dente ali, sem nem pensar. E isso acaba não estimulando o fluxo energético, né? Temos a sexualidade ritualística, o sexo tântrico, né? Que podem ser meios de expansão e canalização dessa energia vital. E quais são os benefícios de despertar dessa Kundalini? Aumento da vitalidade e clareza mental, equilíbrio energético e emocional, estados expandidos de consciência, maior percepção sensorial e habilidades intuitivas, desenvolvimento da mediunidade e da espiritualidade. Veja como a sexualidade ela é tão profunda, né? Temos até relatos e fenômenos aí da ativação da Kundalini. Pesquisadores e praticantes relatam uma série de efeitos físicos, emocionais e espirituais durante esse despertar. Entre eles são sensação de calor, tremores, luzes internas, emoções intensas, catarses emocionais, experiências fora do corpo, sincronicidades e visões espirituais. Aquela sensação de união com toda uma paz profunda e sabedoria cósmica. Tais relatos são validados por psicólogos como Gilda Moura e estudiosos como De Rose, que falam e relatam vivências transformadoras após a ativação dessa energia. E não podemos deixar de trazer a Kundalini com a psicologia corporal, porque a psicologia corporal, a partir de estudos, reconhece a relação entre energia sexual e expansão da consciência. Reich apontou o orgasmo como uma função essencial para o equilíbrio psíquico e propôs que bloqueios corporais e emocionais impedem esse fluxo, o fluxo livre dessa energia. Algo que dialoga diretamente com esses efeitos, né, da Kundalini. Estudos contemporâneos defendem a necessidade de compreender cientificamente o fenômeno Kundalini, não apenas como uma experiência mística, mas até como um indicativo legítimo do desenvolvimento integral do ser humano. Então, esse despertar a Kundalini é muito mais do que uma experiência energética. É esse caminho de reconexão com a nossa essência mais profunda. Por isso que eu trouxe esse assunto para vocês. Ao integrar sexualidade, espiritualidade, autoconhecimento, essa força sagrada nos convida a uma jornada de cura, expansão e transcendência. Com consciência e prática, é possível transformar, né, o prazer físico em um canal de iluminação espiritual. Então, até aqui, em tudo que eu falei, podemos compreender que a sexualidade humana transcende a mera função reprodutiva ou de satisfação imediata. Ela pode se tornar uma via legítima desse desenvolvimento aqui que eu estou falando, desse desenvolvimento espiritual. Então, ao longo da história aí, né, temos muitas tradições espirituais, principalmente os orientais, como eu disse, né, que é o Tantra, o Taoísmo e o Yoga, que sempre consideraram o corpo sagrado, né, e o prazer como uma força potencial iluminadora, ou seja, eles já sabiam disso há muito tempo. Nós estamos agora tentando despertar e entender como a ativação da energia vital, né, ao longo dos chakras representa simbolicamente o caminho pelo qual nós, seres humanos, nos reconectamos com a origem divina, né, por meio dessa integração. Na perspectiva reichiana, o orgasmo pleno alcançado a partir da dissolução das couraças e do desbloqueio energético permite que o sujeito entre em contato com a sua totalidade, vivenciando uma experiência de entrega, né, de transcendência do ego. Aí aqui o prazer deixa de ser um fim em si mesmo para se tornar um meio de contato com uma dimensão mais profunda do ser. Olha como
como esse assunto é profundo, isso daí cabe um mini curso. A integração entre, né, portanto, não se trata de um apelo hedonista, mas sim de um convite ao autoconhecimento radical. O corpo ele passa a ser reconhecido como um templo, um lugar onde a energia vital pode ser despertada, purificada e conduzida conscientemente. Claro, temos, né, que fazer as práticas para isso, porque temos que guiá-lo, e guiá-lo com amor, com presença, com respeito, né? Para essa energia se tornar uma meditação em movimento, uma oração encarnada, um portal para estados elevados da consciência. E nesse contexto, o prazer sagrado é aquele que não separa, mas une, que não adoece, mas cura. Eu falei isso, né? Que ele é vivenciado com consciência, presença e entrega, sendo capaz de harmonizar o que foi fragmentado e de revelar, né, o divino no nosso cotidiano. E esse prazer, essa energia, ela foi historicamente desligada do sagrado ao longo da história ocidental, especialmente a partir do advento do cristianismo institucionalizado. Houve uma distorção radical entre o corpo e espírito, entre o prazer e a espiritualidade. A sexualidade passou a ser vista como um pecado da carne, que precisava ser controlado e não como uma expressão natural da vida. Como eu falei, teve isso no cristianismo, né? Dei exemplos aí, mas isso também tem raízes em Platão, dualismo alma-corpo, Agostinho de Hipona, o pecado original vinculado ao sexo. Doutrinas de repressão do desejo como forma de santidade. E mais tarde, reforçado nesses sistemas patriarcais e colonialistas que disciplinaram corpos, especialmente o corpo da mulher, como eu dei o exemplo mas no meio dessa aula. E resultado, o prazer foi expulso do templo, né? O sexo virou tabu, o sagrado foi elevado ao céu, o corpo rebaixado à culpa. E as consequências psíquicas dessa cisão à cultura ocidental? Essa separação provocou graves distorções psíquicas e sociais, como culpa sexual crônica, que inibe a expressão afetiva e energética saudável. A fragmentação da identidade, o ser humano dividido entre o que sente e aquilo que acredita, isso, né, até hoje. Então, neuroses sexuais, como Reich apontou, né, como eu falei, ligada à repressão da energia vital, foi o que? A dificuldade de vivenciar o prazer sem medo ou vergonha, um ciclo de excesso ou abstinência, oscilando entre indulgência desenfreada, hedonismo vazio, e o moralismo castrador. A repressão não anulou o desejo, apenas deslocou suas expressões distorcidas ou inconscientes. E caminhos para integrar corpo e alma sem moralismo ou indulgência. Para curar essa cisão é necessário reconhecer, como eu falei ao longo dessa aula, a sexualidade como a dimensão sagrada da vida. E não é algo a ser temido e idolatrado. Isso pode incluir práticas, como eu disse, né, que incluem o corpo, unem corpo, emoção e espírito, que tem vegetoterapia, difícil, né? Bioenergética, como falei anteriormente, tantra, educação emocional e sexual que promova autoconhecimento e consciência energética, uma espiritualidade encarnada que não nega os instintos, mas os refina como presença e afeto, resgatar a noção do prazer como portal de consciência e não como um vício ou fuga, né? Quantas pessoas não fogem aí do sexo não envolvente. Prazer sagrado não é indulgência nem pecado, é potência de vida, expansão do ser, celebração do divino no corpo. E ao resgatar essa conexão, aí rompe-se uma das maiores cisões da cultura ocidental. Reich, ao propor a libertação da energia vital como caminho de saúde, e as tradições orientais, ao tratarem o despertar da Kundalini como expansão da consciência, apontam para o mesmo princípio. O prazer vivido com consciência e entrega, né, que é um portal da transcendência. O desafio contemporâneo é reintegrar essa verdade, sem cair nos extremos do moralismo ou do hedonismo, caminhando rumo a uma sexualidade plena, curativa e espiritualmente conectada. Para finalizar, é fundamental lembrar que essa reintegração entre essas energias
só se manifesta plenamente quando há comunicação clara e consentimento mútuo. O prazer compartilhado com honestidade, respeito e presença criam um espaço seguro onde as energias podem fluir sem medo ou julgamento. Esse ambiente de confiança potencializa a dimensão espiritual do prazer e fortalece, né, a energia, fazendo esse prazer uma prática de cuidado e conexão profunda. Claro que também é essencial a gente reconhecer a diversidade das expressões sexuais afetivas. Cada pessoa, cada cultura e momento histórico vive a energia sexual de uma forma única. E romper com tabus, preconceitos e limitações que a história impôs é abrir caminho para que a sexualidade sagrada seja inclusiva, acolhendo todas as identidades e orientações com respeito e liberdade. Por fim, integrar a sexualidade e a espiritualidade nos convidam a uma prática constante de auto-observação, se auto-observar e amor próprio. Nosso corpo deixa de ser um objeto físico e passa a ser um templo. Essa consciência fortalece a nossa capacidade de amar e ser amada, ampliando nossa conexão com a beleza e com os mistérios da vida. Então, a visão espírita nos lembra que o corpo é um veículo, mas o espírito transcende. Ele transcende gêneros e busca evolução. Toque, o afeto, a energia compartilhada torna essa experiência de cura em expansão. Reconhecer isso daí é uma fonte de poder, é um passo para a vida mais autêntica. E, claro, relações mais verdadeiras, né, mais conectadas, assim como eu fiz no meu mini curso, né, Despertar o Amor. E esse caminho aí, né, é transformar um caminho sagrado. Essa jornada envolve, né, práticas, presença, liberação emocional, para que nos tornemos um portal para a conexão com o divino. Obrigada por acompanhar essa aula, ficou um pouquinho longa, mas espero que o conteúdo seja absorvido com a mente aberta, que ela te inspire a viver a sexualidade mais consciente, com respeito e amor, celebrando o corpo, a alma e a sua beleza e plenitude. Quando unimos tudo que falei aqui nessa aula com respeito, presença e amor, o corpo deixa de ser um fardo e se torna um templo pulsante. Essa é a beleza do prazer sagrado. Ele nos cura, nos desperta e nos liberta. Se essa aula te tocou, comenta aqui embaixo, compartilhe com alguém que você sente que também precisa despertar a sexualidade sagrada. Tenho meus livros, como eu falei nessa aula aqui, né? Eu falei muito de Mentes Informadas, Mente de Sucesso. Aí eu tenho ele na plataforma Hotmart, eu vou deixar na descrição do vídeo os links, né? Eles falam sobre despertar a consciência, sombra e alma, além do livro Mentes Informadas, Nova Jornada de Autotransformação. Eles sim falam do que eu falei aqui, que é chakras, né? Que é o chakras de sabedoria ancestral e cura energética. Tem o meu outro livro, Amor em Código, que é uma ficção espiritual entre amor e tecnologia, muito interessante esse livro. Além do Reflexos de Outras Realidades. Eu falo lá de realidades paralelas e alma. Vê que meus livros estão sempre conectados, né, com a espiritualidade, com amor, com alma, chakras, né? E tenho Crônicas Café com Caos, que fala sobre inteligência artificial e propósito e alma. Tenho também meus cursos de tarô, curso básico de tarô de Marcélia, para iniciantes, para quem quer iniciar nessa área. Também vou deixar o link na descrição. E temos também o curso avançado do tarô de Marcélia para mergulhar no inconsciente na leitura como canal de cura. Então, meus queridos, deixem aí seus comentários. Se precisar, me chama no privado. Eu vou deixar aí o link também do meu WhatsApp, caso queira, né? Comente aqui. Também, se quiser, te envio os links e materiais e convite para um grupo do WhatsApp que eu tenho, que é o Círculo da Intuição.
Nos vemos no próximo vídeo, no próximo encontro alma com alma. Com amor, Ju Laruna.